Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 19 de maio de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Nós estamos estudando na primeira parte os desertores, tá? Já iniciamos os desertores e hoje vamos dar continuidade. Nós vamos retomar o parágrafo, o meu é a página 325, o início do parágrafo é: em princípio, deve-se desconfiar, e aí eu vou solicitar para a nossa querida Aramita fazer nossa prece de gratidão. Querido Jesus, obrigado pela oportunidade que cada um de nós, reunidos aqui nessa gravação, e quem, aonde quer que vá ouvir, se permitiu a esse espaço para esse estudo. Obrigado pela decisão que cada um de nós teve de te acompanhar, de ouvir essas leituras e essas reflexões do professor Allan Kardec, que nos dá um norte, que nos dá boas diretrizes para seguirmos os nossos caminhos. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos não só compreender essas lições, mas implementá-las, primeiro nas nossas atitudes internas e depois nos nossos comportamentos. Ajuda-nos, Jesus, pois Tu sabes como é grande a nossa rebeldia, como é grande a nossa teimosia. E já sabemos que a teimosia é o cadeado que tranca a chave do aprendizado. Ajuda-nos a libertarmos dessas algemas para podermos ficarmos contigo, que está conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos libertarmos desse cadeado, né, Aramita? Sim. Então vamos retomar. Continua indo os desertores, Kardec nesse capítulo. Em princípio, deve-se desconfiar dos entusiasmos demasiados febris, que são quase sempre fogo de palha, ou simulacros, ardores ocasionais, que suprem com a abundância de palavras a falta de atos. A verdadeira convicção é calma, refletida, motivada. Revela-se como a verdadeira coragem pelos fatos, isto é, pela firmeza, pela perseverança e, sobretudo, pela abnegação. O desinteresse moral e material é a verdadeira pedra de toque da sinceridade, né? O teste para saber se a pedra é falsa ou não. Desinteresse moral e material. Quer falar? E que é pelos atos e não pela falação, né? Que ele fala que fala demais, né? A mudança de palavras e falta de atos. É aquilo que a gente sempre comenta, e ele usa o termo aqui, o entusiasmos, né? É aquela pessoa que vem e quer fazer tudo, quer entrar em todas as atividades, quer fazer todos os estudos, quer falar de espiritismo 24 horas, né? Pra onde vai, então... E a atitude? Oi? Atitude, como? É aquilo, o espiritismo para eu divulgar, para eu ensinar, para eu falar, mas só para isso, para eu viver, não. É igual aos estudos, né, tia? Começa a sala cheia, termina 10. É verdade. Eu digo sempre que os inimigos do espiritismo estão dentro do espiritismo, né? Porque às vezes tem dirigente que também consegue esvaziar, né, Aramita? Pelo amor de Deus, tem cada dirigente de estudo que só misericórdia de Jesus. Aqueles 5 que terminam vão porque, olha... Os 5 que terminaram, pode ter certeza que vão até o último dia da vida aqui na Terra, né? A sinceridade tem um cunho sui generis. Exterioriza-se por matizes muitas vezes mais fáceis de ser compreendidos do que definidos. Olha, no primeiro ele falou dos empolgados, né? Daqueles que falam muito e assim, em vivência, nada. É sentida por efeito dessa transmissão do pensamento, cuja lei o Espiritismo nos vem revelar, sem que a falsidade nunca chegue a simulá-la completamente,
visto não lhe ser possível mudar a natureza das correntes fluídicas que projeta de si. A sinceridade considera erro dar troco à baixa e servil lisonja, que somente seduz as almas orgulhosas, lisonja por meio da qual a falsidade se trai para com as almas elevadas. Afinal de contas, jamais o gelo pode imitar o calor, né? O frio e o calor. Eu vou voltar aqui um pouquinho, porque é interessante a gente refletir paulatinamente, né? Ele diz, é sentida por efeito dessa transmissão do pensamento, cuja lei o Espiritismo nos vem revelar. Porque o que acontece? Por mais que eu esteja aqui também falando, como ele falou lá em cima, né, o excesso da fala, mas existe uma coisa que é o mundo íntimo, que é o meu pensamento, que é aquilo que vai. E quando a gente está falando, não é só a fala que acompanha também a minha vibração, acompanha também o meu mundo íntimo. Então, quando a gente vai falar do Evangelho sem viver o Evangelho, essas palavras elas não são vivas, elas são mortas. Isso quer dizer, então, tia, que só o Espírito Superior poderá falar de Evangelho? Não necessariamente, não é assim. Mas é o Espírito que está em luta. Não é o Espírito hipócrita. Porque o hipócrita, ele prega e ele não faz o mínimo esforço para viver. E ele ainda diz assim, não, isso é coisa para o futuro. Não é? A gente está aqui falando, mas nós não somos Espírito Superior, entendeu? E vai se justificando nisso. E o verdadeiro espírito é aquele que está se esforçando, né? Tudo que a gente faz do Evangelho ainda não é algo assim natural da gente. Pelo menos falando da minha pessoa. É um esforço. A gente se esforça constantemente para que tudo possa transcorrer da melhor forma possível. Então é o esforço. Ainda é o esforço. Mas isso não é uma hipocrisia. Porque o que a gente sabe? A energia que emana de mim, ela emana pelo que eu falo ou pelo que eu vivo no meu mundo íntimo? E é o que eu sinto aqui, não sei explicar, se ela não está sendo verdadeira. Não é fácil de definir, é mais fácil de sentir. Deixar aquela mulher não entrou bem, não sei o que é, não sei dizer, mas não entrou, né? Não vai. E aí essa onda fluídica que me alcança, que não é. Contou, mas tem alguma coisa, né? Não tá batendo. Tá batendo, né? Não foi legal isso? Porque é diferente chegar aqui e dizer, poxa, Mita, que legal o trabalho que vocês estão fazendo, show de bola. E a outra coisa realmente é ficar, nossa, tem o máximo, olha, não tem ninguém que explique como você, não. A coisa é demais, olha. Por exemplo, fulano não tem nada a ver. Mas você fala isso, fala isso. Então você não é aquele movimento de incentivo. É aquela bajulação mesmo, que até incomoda ouvir, né? É diferente, a gente percebe quando alguém chega para incentivar. E a outra coisa é bajular. Né? Bajulação sempre negativa. É o que ele diz aqui, olha. A sinceridade considera erro dar troco a baixa e servil lisonja que somente seduz as almas orgulhosas. E seduz, né? Olha a palavra, que é uma sedução. Se eu sou uma pessoa muito orgulhosa e vaidosa, que o orgulho sempre vem acompanhado da vaidade. E se chega um bajulador desse, é tudo que eu quero. Entendeu? Nossa, tá mexendo com o que eu mais gosto, né? Mas só lobos caem em armadilha de lobos. Se a pessoa não tem esse orgulho, essa vaidade, ela não cai nisso, não. É sempre aquilo que a gente tem aprendido. A gente atrai o que é. Então, a sinceridade considera erro, dar troco abaixo e servil lisonja. O que seria esse dar troco? Responder, dar ouvido. Porque quando você dá o troco, você responde, você retruca. Isso também poderia ser, também, Aramita, assim, você vem dar uma bajulação em mim e como troco eu também devolvo a bajulação. Você... Nossa, como você tá linda. Você também tá linda. Nossa, como você tá linda. E a pessoa por dentro tá horrorosa. Aí você diz, você também tá linda. Tá ridícula por dentro, entendeu? E ali fica aquela... Não tem nada, né? É só faz de conta. Mas é a sinceridade. Né? A sinceridade não dá troco. A bajulação. Considera erro. Mas às vezes a gente faz aquele sorrisozinho amarelo, né? Mas não responde, não vai fazer nada, né?
sinceridade considera erro dar troco a baixa e servil lisonja, que somente seduz as almas orgulhosas. Lisonja, por meio da qual a falsidade se trai para com as almas elevadas. É complexo isso aqui, né? Lisonja, por meio da qual a falsidade se trai para com as almas elevadas. Você imagina um espírito bajulador desse, se aproximando do Chico e jogando tudo isso. Como é que acontece isso? Se trai para com as almas elevadas. Eu não lembro da passagem do mestre, né? Bom mestre. Por que me chama de bom? Já pega o corte na hora, não vem também. A dona Nena Galvez é que conta que o Chico estava numa atividade pública e tinha um senhor no microfone anunciando o Chico, e ele dizia assim, de tempo em tempo, porque o santo Chico Xavier, lá pela estrada, porque o santo... Aí ele movimentou assim para a Nena se aproximou, que a gente disse, Nena, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse homem. Peça para ele parar de falar isso, né? O santo, que isso está me incomodando. Eu chamava santo Chico, o santo dos dias, Chico Xavier, aí pronto. Imagina, né? Não tem... Da qual a falsidade se trai para com as almas elevadas. Porque ele se identifica e percebe, né? Afinal de contas, jamais o gelo pode imitar o calor, né? E ele chama realmente essa falsidade de gelo, de frio, e de calor, a verdadeira sinceridade. Se passarmos à categoria dos espíritas, propriamente ditos, aqui ele deu o exemplo do entusiasta, depois ele falando da falsidade, né, dessa lisonja falsa, e agora ele vai, vamos lá. Se passarmos à categoria dos espíritas propriamente ditos, ainda aí toparemos com certas fraquezas humanas, das quais a doutrina nem sempre triunfa imediatamente, não é? Mas é a doutrina no cidadão, tá? As mais difíceis de vencer-se são o egoísmo e o orgulho. Alguém discorda? Esse egoísmo e orgulho, as duas paixões originais do homem. As duas paixões originais, tudo vem daí. A origem de todos os males vem do egoísmo e do orgulho. Entre os adeptos convictos, não há deserções. Olha... Lembra que a gente sempre comenta isso? Não existe ex-espírita. Existem ex-frequentadores do espiritismo. Porque na legítima acepção da palavra... Então, olha só, volta aqui. Entre os adeptos adeptos convictos, não há deserções. Eu ainda não tinha lido isso aqui, olha. Mas realmente é a lógica que a gente vai usando. Eu digo, meu Deus, como é que alguém pode conhecer essa doutrina profundamente? Eu acho que aí entra o adepto convicto, né? O que te... a certeza, né? Você só alcança isso, você não alcança isso só escutando, só imaginando. Não, você tem que mergulhar realmente nas obras. Porque quem escreveu todo esse material, quem organizou... a espiritualidade superior, e o professor Allan Kardec na condição daquele que organizou. E ele, obviamente, leu tudo. Então, imagina Kardec abandonar o espiritismo na época? Ou qualquer um daqueles que realmente estudaram. Então, não tem. Então, quando alguém diz, eu era espírita, eu digo, você nunca foi. Você foi frequentador. Mas eu estudei as obras básicas. Você não estudou, você leu. Porque uma vez que eu identifico que eu estou dentro da terceira revelação do Consolador prometido, como é que eu posso largar uma doutrina dessa? Então não tem como. Por causa de uma pessoa, de uma situação, sim, a gente sim, larga, sim, né? sim. Às vezes a gente larga por vaidade, por orgulho. O fulano discordou de mim nisso. Isso é vaidade e orgulho, né? Isso é vaidade e orgulho, isso aí. Então, se a pessoa consegue... Gente, a gente que tem já... Eu tenho 31 anos de espiritismo. Vocês acham que eu nunca tive problema dentro da casa espírita? Imagina se eu tivesse desistido.
Quem que teria perdido? Eu. Então, o que eu aprendi em Espiritismo? O trabalho é do Cristo. Eu trabalho para o Cristo e com o Cristo. E como o trabalho é do Cristo, para o Cristo e com o Cristo, eu trabalho em qualquer lugar que eu possa trabalhar em nome do Cristo. Se ele quiser, ele me demite, né? Se ele quiser, ele que me demita. A gente tem muita desavença. E até porque quando a gente se arvora a fazer um trabalho do Cristo, a gente começa a incomodar muito. A gente vê isso. Eu me lembro que chegava pessoas comigo e diziam: Conceição, tu acredita que estão debochando de mim? Eu digo: mas por quê? Porque diz agora que eu sou tua seguidora. A pessoa está estudando e há quem vem debochar. Você é seguidora da Conceição agora? Será que não é bom questionar? Porque lá eu estudo o Espiritismo, lá eu tenho as obras básicas, lá eu tenho André Luiz, lá eu tenho Emmanuel, lá ninguém fica brincando de conversar, de estudar. Será que não pode se refletir nisso? O que tem de diferente na aula do EOS? Por que a sala está tão lotada? Vamos lá ver o que é para ver se a gente pode trazer o povo para dentro da instituição. Porque ainda há pouco nós estávamos falando, começa com 30, termina com 5. Por que será? Será que é só falta de disciplina do povo ou se realmente o dirigente não está ajudando? Então, tudo isso a gente tem que refletir quando se fala de Espiritismo. Então, eu deixar a doutrina que me consola, que me dá força para as dificuldades do dia a dia. Aonde eu estaria hoje se essa doutrina não tivesse na minha vida? Chorando, né? No fundo da cama e no quarto escuro, né, Aramita? Em depressão. E olha, a gente está aqui hoje. Aí, vamos ter atividade normal. Você está entendendo? Então, como é que eu posso abandonar? Não tem como. A lógica não me permite isso. Então, por isso é que não existe ex-espírita, mas existe sim ex-frequentadores, porque não são, acho que é por isso que ele usou o termo adeptos convictos. Não há deserções, na legítima acepção da palavra, porquanto aquele que desertasse, por motivo de interesse ou qualquer outro, nunca teria sido sinceramente espírita. Adorei, professor. Nunca teria sido sinceramente espírita. Entretanto, pode haver desfalecimentos, né? Pode morrer, né, gente? A coragem e a perseverança podem fraquejar diante de uma decepção, né? Só ele dá aquela titubeada. De uma ambição frustrada, queria aquilo e não conseguiu. De uma preeminência não alcançada, de uma ferida no amor próprio, de uma prova difícil. Ao recuo diante do sacrifício do bem-estar, o temor de comprometer os interesses materiais, e aqui ele está falando dele mesmo, do próprio professor. Ele abriu mão de tudo, de qualquer coisa disso em prol do espiritismo, abriu mão de tudo. Porque quantas vezes a gente não diz assim: ah, não, eu tenho que me dedicar mais à minha vida profissional, não dá não, porque eu preciso disso, preciso daquilo, não larga não. Ah, me apareceu uma proposta maravilhosa, assim, e larga a mão. Porque é tão interessante. As propostas só aparecem quando existe uma grande probabilidade da gente dizer sim. Entendestes? Para te afastar. Quando não há nenhuma probabilidade de você dizer sim, as propostas deixam de aparecer. Então, quando as propostas aparecem para te afastar da atividade, para te afastar do estudo, você pode ter certeza que existe uma probabilidade enorme de você dizer sim. Eu me recordo de um trabalho maravilhoso que um amigo nosso estava fazendo dentro da instituição, que ele estava conseguindo conduzir o estudo de obras, de estudo apostilado, e a turma dele estava legal, e eu olhava, fiquei tão feliz, de, poxa, olha lá uma sala que está indo, está lotada. Aí ele começou a andar com um grupo, e esse grupo fez uma proposta para ele, e ele largou tudo e foi, porque era noite.
E detalhe, por pura vaidade, porque já era um homem formado, já tinha toda uma estrutura financeira, mas foi atrás desse um pouco mais. E largou. Entende? E largou. Por isso é que o professor está aqui dando uma puxada para nós. Olha, a coragem e a perseverança podem fraquejar diante de uma decepção, né? A pessoa passa por uma decepção muito grande e não larga de mão. E uma decepção vem no espiritismo. Nunca imaginei que eu poderia me deparar com isso aqui dentro. Vou embora. Eu digo que logo no início eu já tive uma oportunidade, que eu fiquei do lado de fora e não pude entrar porque eu estava de short. Ali mesmo eu digo, não venho mais. E eu falei, não venho mais. Mas meu anjo da guarda não deixou. Me fez ainda comprar um vestido que ia até lá no pé arrastando o chão. E eu fui com o vestido. Olha, gente, uma decepção de uma ambição frustrada. Às vezes a pessoa quer o cargo tal dentro do centro espírita e não consegue o cargo, larga a mão e vai embora. Ou às vezes uma coisa na vida pessoal, algo na vida pessoal. Por isso o Espírito de Verdade nos fala: fazei calar os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para que não venha dano à obra. Eu me recordo uma instituição, a gente não tinha muito tempo lá de espiritismo, talvez uns 5, 6 anos, 7 anos no máximo, e tinha uma atividade que davam alimentos para os adultos e as crianças ficavam ali meio, né? Então, mas a gente tem que dar o evangelho para os adultos. Aí iam os adultos para o evangelho um pouquinho antes da alimentação e as crianças ficavam atrapalhando. Ele tem que fazer uma coisa que eu digo, então me dá que eu cuido das crianças. E fiquei ali com 10 crianças, as crianças que iam, e eu comecei a contar história espírita para elas. Levava os livrinhos de história e contava, eu fazendo caras e bocas, né? As crianças morriam de rir. E daqui a pouco não era mais 10, era 15, porque uma criança vai trazendo a outra, é impressionante. Ia trazer a outra, quando eu vi já estava com 30. E daqui a pouco 35, eu digo que eu preciso de ajuda. Nós chegamos a 120 crianças. Quando nós chegamos nessa numeração, que aquilo foi tomando, aí apareceu o coordenador de tudo que é lá. Não porque eu era uma pessoa inexperiente, menina, imagina. Pronto, quando começou o coordenador, aí... A pior coisa que tem é a bendita vaidade e o orgulho, porque dá um título para a criatura, pronto, a criatura quer empresariar o centro espírita. Ela tem certeza que ela é dona e que todos os demais são funcionários. Aí fica difícil. Definhou o trabalho. Imagina, a evangelização infantil é uma das atividades mais atacadas dentro de uma instituição. Porque nós estamos falando do espiritismo do futuro. Se na França acabou, porque lá não tinha evangelização infantil. Então o trabalho mais atacado dentro de uma instituição é a evangelização, seja de adulto, mas muito mais de criança. Acabou. Hoje em dia não tem mais nem essa atividade. Há o recuo diante do sacrifício do bem-estar, o temor de comprometer os interesses materiais, o medo do que dirão, Conceição Espírita, o receio de uma mistificação, tendo como consequência não o afastamento, mas o esfriamento. Né? Só não se afasta, mas fica ali aquela coisa sem comprometimento, faz de conta. Querem viver para si e não para os outros, e beneficiar-se da crença, mas sob a condição de que isso nada custe. Aquela pessoa que quer receber, não quer ajudar ninguém e não quer se comprometer com nada. É o pior tipo de adepto. Sem dúvida, podem os que assim procedem ser crentes, de crer, de acreditar, mas seguramente crentes egoístas, nos quais a fé não ateou o fogo sagrado do devotamento e da abnegação. A alma deles custa a desprender-se da matéria. Nominalmente são numerosos, porém não se pode contar com eles. Ou seja, tem um número muito grande, mas não pode contar com ele não. Foi bom, gente? Deu para aprender um pouquinho? Foi uma lapada assim, bem gostosa, né? Uma chibatada boa. Mas fica aí a nossa observação, né? Então,
Eu acho que a função realmente do dirigente, daquele que está ali no estudo, é incentivar, sabe, despertar no evangelizando o desejo, a vontade de estudar, ver a seriedade, né, do estudo e o comprometimento. Aí, se depois de tudo isso, ainda assim a pessoa está morna, não foi falta de oportunidade, foi falta realmente de interesse. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Existe uma coisa que é o mundo íntimo, que é o meu pensamento, que é aquilo que vai. E quando a gente está falando, não é só a fala que acompanha também a minha vibração, acompanha também o meu mundo íntimo. Então, quando a gente vai falar do evangelho sem viver o evangelho, essas palavras elas não são vivas, elas são mortas. Isso quer dizer, então, tia, que só o espírito superior poderá falar de evangelho? Não necessariamente, não é assim. Mas é o espírito que está em luta. Não é o espírito hipócrita. Porque o hipócrita, ele prega e ele não faz o mínimo esforço para viver. E ele ainda diz assim, não, isso é coisa para o futuro. Não é? A gente está aqui falando, mas nós não somos espírito superior, entendeu? E vai se justificando nisso. E o verdadeiro espírito é aquele que está se esforçando, né? Tudo que a gente faz do evangelho ainda não é algo assim natural da gente. Pelo menos falando da minha pessoa. É um esforço. A gente se esforça constantemente para que tudo possa transcorrer da melhor forma possível. Então é o esforço. Ainda é o esforço. Mas isso não é uma hipocrisia. Se eu sou uma pessoa muito orgulhosa e vaidosa, que o orgulho sempre vem acompanhado da vaidade, e se chega um bajulador desse, é tudo que eu quero. Entendeu? Nossa, tá mexendo com o que eu mais gosto, né? Mas só lobos caem em armadilha de lobos. Se a pessoa não tem esse orgulho, essa vaidade, ela não cai nisso, não. É sempre aquilo que a gente tem aprendido. A gente atrai o que é. Eu uso as duas paixões originais. Tudo vem daí. A origem de todos os males vem do egoísmo e do orgulho. Mas realmente é a lógica que a gente vai usando. Eu digo, meu Deus, como é que alguém pode conhecer essa doutrina profundamente? Eu acho que aí entra o adepto convicto, né? O que a certeza, né? Você só alcança isso, você não alcança isso só escutando, só imaginando. Não, você tem que mergulhar realmente nas obras, porque quem escreveu todo esse material, quem organizou, a espiritualidade superior e o professor Allan Kardec na condição daquele que organizou. E ele, obviamente, leu tudo. Então, imagina Kardec abandonar o espiritismo na época? Ou qualquer um daqueles que realmente estudaram. Então, não tem. Então, quando alguém diz, eu era espírita, eu digo, você nunca foi. Você foi frequentador. Mas eu estudei as obras básicas. Você não estudou, você leu. Porque uma vez que eu identifico que eu estou dentro da terceira revelação do Consolador prometido, como é que eu posso largar uma doutrina dessa? Então não tem como. Então, o que eu aprendi em Espiritismo? O trabalho é do Cristo, eu trabalho para o Cristo e com o Cristo. E como o trabalho é do Cristo, para o Cristo e com o Cristo, eu trabalho em qualquer lugar que eu possa trabalhar em nome do Cristo. O Espírito de Verdade nos fala, fazei calar os vossos ciúmes e as vossas discórdias para que não venha dano à obra. A pior coisa que tem é a bendita vaidade e o orgulho, porque dá um título para a criatura, pronto, a criatura quer empresariar o centro espírita. Ela tem certeza que ela é dona e que todos os demais são funcionários. Aí fica difícil. Então, o trabalho mais atacado dentro de uma instituição é a evangelização, seja de adulto, mas muito mais de criança. Eu acho que a função realmente do dirigente, daquele que está ali no estudo,
é incentivar, sabe, despertar no Evangelizando o desejo, a vontade de estudar, ver a seriedade, né, do estudo e o comprometimento. Aí, se depois de tudo isso, ainda assim a pessoa está morna, não foi falta de oportunidade, foi falta realmente de interesse. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre por excelência e aos amigos espirituais aqui presentes, que estão sempre prontos a nos inspirar e a nos auxiliar. Graça te damos, Senhor.